Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Como não amar este jornal, meus caros? Não sei se todos estão nos vendo por imagem, mas Carlos Alberto está um pitelzinho. Você sabe que ontem aqui, Carlos Alberto, eu estava conversando com a Vera, aí eu pensei assim, já vou, né, falar da história do São Paulo hoje com a Vera, e aí eu falo, e aí a gente já deixa o assunto enterrado, já acaba essa história, né? De São Paulo, campeão de tudo, São Paulo isso, São Paulo aquilo. Alto título. Em cima do Palmeiras, E aí, mas aí eu não contava com a sua astúcia, né? Que você chega aqui hoje com a camisa do São Paulo e tudo. Tem que fazer o assunto render, eu informo que eu tenho umas 12 camisas do São Paulo. 12? E eu vou usar a sequência. Ah, você vai usar a sequência? Até o São Paulo perder um jogo. O que vai ser difícil de acontecer, né? Entendi. Aí parou quando o São Paulo perdeu um jogo. Ô Vera, e aí, e o Lira, hein? Pois é, Sardenberg, você tá aí com essa bela camisa. Eu tô aqui em Brasília dando uma circulada. Não pude vir ontem na abertura dos trabalhos, mas vim hoje para passar alguns dias e andei conversando já sobre o rescaldo, o day after ali dos recados que tanto o Lira quanto o Rodrigo Pacheco mandaram na reabertura dos trabalhos legislativos, né? Porque o do Lira chamou a atenção pelo tom muito agressivo ali, ele não mediu palavras, não fez questão de ser sutil, como nunca faz. Mas o Rodrigo Pacheco, do alto, muito alto, daquela pose que ele tem, também mandou os seus recados, né? E foi em sentido oposto ao do Lira. Enquanto o Lira mirou o Palácio do Planalto, o presidente do Senado endereçou os seus recados ao Supremo Tribunal Federal. Deu a entender que vai continuar neste ano com aquela agenda na qual ele deu início no segundo semestre, de votar projetos que tenham o Supremo como alvo, que tenham ali como objetivo mexer em questões tanto de cunho ali administrativo da Corte, como em prerrogativas dos ministros. Falou em mexer em mandato, falou em também rever aí questões pertinentes a quórum e etc. para votações. E isso ele fez em consonância com a oposição, viu, Sardenberg? Ele teve uma reunião prévia à abertura dos trabalhos com o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, e ele foi muito cobrado. Foi cobrado a defender as prerrogativas de deputados e senadores, sendo ele o presidente do Congresso. Então, essa ideia de que a Polícia Federal faça operações toda hora contra deputados e também, eventualmente, contra senadores. Então, defender a inviolabilidade dos mandatos, e ele fez isso no discurso, tocou nesse assunto, depois de conversar com a oposição, e também de defender que o Supremo não invada prerrogativas, não invada a seara do Legislativo. Então, essa agenda vai continuar. E o pano de fundo disso é que se articula uma grande composição para ter um candidato único à sucessão do Rodrigo Pacheco no comando do Senado. E esse candidato seria o senador Davi Alcolumbre, que é o principal aliado do Rodrigo Pacheco. E aí, com isso, a oposição, se for atendida nesses pleitos, admite até não lançar um candidato. O próprio Rogério Marinho, que eu entrevistei ontem, e foi candidato contra o Pacheco na última eleição, deixou claro, olha, eu fui candidato contra ele porque era um momento de marcar uma posição contra o governo. Mas agora, eventualmente, a oposição pode não ter candidato. Então, admitiu a possibilidade de um apoio da oposição ao Davi Alcolumbre. Mas está muito claro que a condicionante para isso é o segmento dessa pauta anti-Supremo. Agora, Vera, quando a gente pensa aí nessa relação, né, falando dos recados todos passados pelo Lira ontem e das reações do governo, o Lira pegou um tom ali bem alto e o governo tentou responder de um jeito meio, não é bem assim, tá tudo bem, tá tudo certo, né? O Alexandre Padilha adotou um tom bem conciliador, fez ali umas analogias com música para falar da relação, né, entre os poderes.
Mas ele foi um pouco otimista demais, né, Vera? Não tá bonita, assim, essa relação do jeito que foi pintada. Ele está procurando ser apoliana aí nessa questão, Cássia, porque ele entrou pela garagem para ali evitar a rampa, evitar aquela cena. Na mesa dos trabalhos, em que ele foi colocado ali numa posição um pouco lateral, assim, quase caindo para fora da mesa diretora, fez questão de tomar o cafezinho e sorrir o tempo inteiro, conversar com o ministro Rui Costa, fingindo não ter nenhum desconforto ali. E quando questionado pelos jornalistas, também falou isso: eu sou ministro de Relações Institucionais e não interpessoais. Isso é orientação, tá? Todos os líderes, todos os ministros foram orientados a não dar muita importância para o chilique do presidente da Câmara, que foi como eu ouvi, chilique é entre aspas aí, não é palavra minha. Que se todo mundo der muita importância e ficar ali desesperado e se debruçar em mesura sobre ele, a coisa só vai escalar e ele só vai parar quando conseguir mesmo a cabeça do Padilha. Então, é preciso deixar claro que o Lula não vai ceder a essa pressão e continuar negociando o que importa, que é a agenda econômica. Diga, Sardenberg. Sobre o Rodrigo Pacheco, a pauta referente ao Supremo Tribunal Federal. Você falou de passagem sobre os termos, mas tem aquela história de mandato, né, para os ministros, e tem também a ideia de reduzir as decisões monocráticas, reduzir o prazo das liminares e tal. Quais são os temas? Essa daí, veja que eles já votaram e está na Câmara. E o Arthur Lira, diferentemente do Pacheco, não está com essa gana toda em relação aos ministros do Supremo. A gente tem que lembrar que ele foi beneficiado recentemente por uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que simplesmente anulou o inquérito dos kits de robótica que havia contra ele. Então ele é, na verdade, devedor de decisões monocráticas do Supremo. E ele já deixou claro que essa não é uma prioridade dele, que ela está lá. Então, nesse momento, Rodrigo Pacheco e Lira, embora não estejam naquela disputa e aquela rusga que eles tiveram no... Opa, perdemos aqui o áudio da Vera, mas a imagem continua, então a gente vai conseguir retomar aqui com a Vera. Continua, Vera. Isso, você estava falando da rusga e aí a gente perdeu o contato, Vera. Agora sim você já está de volta com nós. Esse telefone fica meio insano, desculpa. Imagina. Então, eu dizia que eles não estão mais naquela rusga que eles tiveram no início do ano passado, por conta da questão das medidas provisórias, do rito de tramitação das MPs, mas eles estão tratando de agendas que caminham em paralelo e convergem em algumas questões, duas delas. A defesa de que medidas já analisadas pelo Congresso não devem ficar sendo objeto de reavaliação por parte do governo. Então, contra, por exemplo, a ideia da reoneração ou do fim do programa de amparo ao setor de eventos. E aquela que advoga a reposição das emendas que foram objeto de corte. Então, essas duas são agendas que os unem, mas para além disso, cada um está tocando a sua pauta própria. Tá certo. O Vera e... Tchau. Tô mandando você me dar tchau aí. A gente está sofrendo uma pequena interferência aqui, muito justa, por sinal, dado o horário, mas diga, Carlos Alberto. Não, eu ia só colocar uma última questão, se puder ir rapidinho, é que tem uma pauta econômica muito ampla, né? E o futuro dessa pauta. O governo vai ter de ceder, Sardenberg, não vai conseguir passar aquela MP com tudo dentro ali. A MP é quase um X-tudo. E aí ela vai ter de ser desmembrada em alguns outros projetos, e aí tanto pode ser mais de uma MP, quanto MPs e projetos de lei. Mas eu acho difícil o Congresso topar reonerar os setores da economia nesse momento. Vai depender de muita negociação e a gente está vendo os canais de negociação estão meio obstruídos, né? Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Obrigada a vocês, até amanhã. Tchau. Até mais tarde, Vera. Até mais tarde, obrigado, Vera, até mais.